Salve do 7 na área, mais um podcast. E hoje, 2 entrevistados incríveis aí. E a galera tava pedindo muito. Falou, porra, Du, cadê aquela galera do Patins? Simplesmente Robson Corvo, meu brother. E o Rafa, mano. Rafa também que, além de ser patinador, o cara é um empresário, incentiva os atletas. Então vamos lá, então. Primeiramente, Robson Corvo. Mais de 30 anos de amizade, né, Corvo? Fala um pouquinho quem é o Corvo. Bom, o Corvo é um patinador que começou ali na década de 90, 92 ali, nunca parou de patinar e participei aí da primeira geração de algumas modalidades que hoje está forte na patinação. Conheço o Edu aí da nossa Surfing Beach, né, Edu? Eventos da Axe, todo aquele lance lá. Sim. Então, tô aqui, né? Tô aqui agora com meu parceiro nessa investida aí. Tamo junto. E o Rafa? Fala um pouco de você, Rafa. Bom, minha história é a de quem não dava certo em nenhum esporte, de repente conheceu o patins e se sentiu um super-herói. Pô, que demais. Patins me abriu a vida e aí trilhei o caminho do patins. Nessa trilha chegou a hora que eu tinha que ajudar os outros também a trilhar seus próprios caminhos. Eu viajei para muito campeonato internacional, vi a diferença do Brasil para os outros países, quis suprir isso, né? Chegar um momento que o Brasil também desponte na patinação. E aí, quando eu me vejo, eu estou aqui apoiando atletas, continuo patinando e fomentando as boas e velhas amizades, né, mano? Não é? E apoiando os amigos também, né? Isso é a melhor coisa no esporte, cara. Quem pratica esporte, com certeza tem amigos em geral. Eu, graças a Deus, eu sou grato às amizades do esporte, que eu conheço várias modalidades e graças a Deus aqui no podcast já veio algumas modalidades aí, calistenia, veio o dentinho da forçação, veio o cadeira, enfim. E tá pra vir outros aí. Agora a gente vai iniciar com o Patins falando um pouco da história. O legal do Corvo, galera, que é assim, o Corvo, quando eu tô dando meu rolê de bike ali, eu falo para as pessoas, a minha terapia de final de semana hoje, né, que eu não sou mais atleta profissional, não tô mais competindo, então vou dar aquele meu rolezinho de bike e eu vejo algumas pessoas com dificuldade de andar de patins. Cara, eu já vi muita gente ensinando a galera a aprender a andar de patins, mas igual o Corvo, eu desconheço. Com a paciência, com o carisma e o profissionalismo, né, cara? Que nem sempre o campeão consegue ensinar. Isso que eu aprendi no esporte, em vários esportes. Tem gente que é muito bom na competição, mas na hora de ensinar, cara, não consegue transmitir isso para as pessoas. E o Corvo, eu falo de boca cheia porque ensino meu filho com 3 anos de idade a andar de patins, né, Corvo? Fala um pouquinho dessa experiência, como funciona, Corvo. Então, a ideia que eu falo para todo mundo é que, assim, ensinar patinação, o Rafa agora está ensinando, e eu falo que ele não é professor, eu falo que ele é técnico, porque o nível que o Rafa ensina é técnico, é uma modalidade específica, com toda aquela, né, com toda aquela experiência que ele adquiriu nos lugares que ele viveu. Que o patins tem um alto rendimento também, né? Sim. Todos, né, as coisas têm. E nessa coisa eu falo que dar aula de patins não é dar toque. Não adianta o cara chegar ali e ficar dando toque. Não, a aula tem metodologia, tem o tempo da pessoa, você tem que entender como funciona a parte mental da pessoa com o seu corpo. Porque quem vai estar aprendendo é o corpo, não é a cabeça. A cabeça, ela muitas vezes frustra, porque vê outro fazendo mais rápido, já acha que não tem como. Não, o corpo da gente ele tem um tempo. Porque seu cérebro vai criar esse mapa motor, né? Então, através de repetição, calma e tudo aquilo. E muita gente acha que dar aula de patins é dar toque. Às vezes, eu já ouvi uma coisa que até você fica assim, vou me sentir. Mas a pessoa fala, eu vejo você ensinando, parece fácil, você faz ficar fácil. Mas não é que eu faço ficar fácil. Eu não vou falar para a pessoa falar aquilo que eu já estou praticando há muitos anos. Ela vai ter que começar um degrau de cada vez. Isso. Então, a pessoa tem que ter a paciência com ela mesma, né? Porque a gente sabe. A primeira vez que eu coloquei o patins no pé em uma pista, eu escutei da monitora assim, muda de esporte que você não leva jeito. Eu andava de skate, puxava na rampa, unifoot, no foot, puxava um monte de manobra na rampa. Quando eu vi o patins na pista, eu achei que era colocar no pé e sair andando. Não, fiquei parecendo um boneco de posto. Aí a monitora lá que estava ajudando parou na saída depois de uma volta e falou, não me leva a mal, mas muda de esporte que você não leva jeito. Sabe? Aí o que aconteceu? Eu falei, não vou mais colocar isso no pé. Só que de repente eu descobri que um monte de gente que eu conhecia patinava. Ganhei um patins todo zoado lá de um amigo, mas graças a Deus, peguei aquilo lá, todo dia acordava, tirava o lençol do machucado do dia.
sabe? Até que chegou um dia que eu entendi o que era patinar. Hoje eu encontrei um amigo meu, o Eduardo Formiga, que era uma referência, eu vendo ele patinar, eu falava, nossa, eu quero patinar igual esse cara, que era o Du, Nori, o Velhinho, que era a galera da pista, o Anderson Morales, eu vi aqueles caras patinando, eu falei, nossa, eu quero patinar igual esses caras. Quando foi um dia, eu entendi o Pirola, peguei o patins de um amigo meu do Pirola, coloquei no pé e eu senti a pisada, o deslocamento, a postura, e aquele dia fez... Eu entendi, eu fazia parte do grupo. Hoje... eu entendo que quem está começando é a mesma coisa. Às vezes eu pego pessoas que elas já vêm se desacreditando de aprender. Mas daqui a pouco, tá dando a volta no parque sozinho, tá me mandando vídeo andando na ciclovia, tá falando que aquilo mudou a vida, sabe? Muda, né, Corvo? Muda completamente. E é uma coisa legal que, cara, não é o simples fato de ensinar. Quando aprende, você fala, entrou na minha equipe. Exato. Você fica satisfeito. Não é só eu cobro para ensinar. Não. Eu acho que a recompensa melhor para um professor é quando o aluno aprende e fala, pô, entrou na minha equipe. Porque depois, automaticamente, como você mesmo disse, Corvo, na bike é meio parecido. Cada um tem seu tempo, você tem que respeitar o tempo de cada um. Tem pessoas que aprendem a andar de bike em 2, 3 horas, e tem pessoas que duram uma semana, um mês. Exato. Entendeu? E aí, o mais difícil que eu ensinei de bike na época foi uma pessoa com síndrome de Down. Não é por causa do problema que as pessoas falam, pô, síndrome de Down é difícil. Pelo fato da pessoa não ter medo, cara. Exato. E isso que é o mais difícil para mim, porque quando tem um medo, você tem um autocontrole, você sabe seu limite. Ele não tinha. Não tinha. Cara, e o mais incrível, eu quase chorei na época, porque quando ele começou a pedalar, cara, ele começava a gritar muito de alegria. Isso. Sabe? Ele soltou tudo. Sabe? Foi uma alegria para ele na época incrível. Eu até postei na rede social. Enfim, ele saiu pedalando... E várias histórias, né? Como no patins deve acontecer, né, Corvo? Por exemplo, eu lembro de uma história, eu ensinando um garoto a andar de bike, a mãe estava ensinando no parque com uma dificuldade. Aí eu falei, posso ensinar, tal, dar umas dicas, tal. E aí eu fui entendendo qual que era a dificuldade. Na verdade, ele sabia andar, então eram uns toques bem simples. E aí eu dei, a pessoa começou a pedalar e a mãe começou a chorar muito. E, cara, eu não entendi. Eu falei, pô, minha mãe tá pedalando, agora tá chorando, por quê? E aí ela me abraçou, aí viu um menino, tal. Aí eu falei, o que acontece? Ela falou, que faz 2 meses que o pai dele faleceu, ele que estava ensinando meu filho a andar de bike. Porra, isso, cara. é tudo. Você se lembra as crianças que a gente atendeu com síndrome de Down, autismo lá na pista? Lembro. Um monte, né? Sim. Pô, eu acho que assim, o esporte é para isso. Agrega. O esporte vem para agregar. Eu acho que educação e esporte andam juntos. Só que, infelizmente... o nosso país ainda está acostumando com isso. Por exemplo, você vai no Japão, pô, eles parecem biônicos. Os atletas começam de 5, 7 anos no BMX por exemplo, o último X Games, o menino que ganhou tinha 18, o atleta. É porque hoje também a gente tem uma concorrência, né, com os videogames. Mas sabe como é que é no Japão? Legal você puxar isso. No Japão, tem um atleta brasileiro, o João Vitor, ele é filho de... enfim, os pais dele migraram para o Japão, de Kasegi, foram trabalhar lá. Então o garoto faz patinação de velocidade no gelo lá. Nossa. Inclusive agora ele treina nos Estados Unidos, está com a equipe americana treinando, compete pelo Brasil. E aí eu fui bater um papo com ele para entender a cultura que colocou ele no esporte. No Japão é o seguinte, você tem que escolher quando você está na escola se você vai para as artes ou se você vai para o esporte. Oh, demais. E aí dentro do esporte você tem um leque gigantesco, entre eles patinação de velocidade. E todos os esportes que você escolher, você vai participar de um campeonato local, estadual, nacional. Então, é muito virtuoso esse programa de você escolhe a arte, você pode fazer artes cênicas, pintura, música, o que você quiser nesse estilo, aí nessa categoria, ou você vai para o esporte. E aí daí, o que a gente vê como consequência? Você vê essas atletas, ou esses atletas do skateboard, super jovens, andando absurdo. No patins, a mesma coisa. Você falou do BMX também. É uma cultura virtuosa. Chip novo também, né? Essa molecada vem com um chip novo. É high-tech. É high-tech, porque os truques que eu demorava meses para aprender, a molecada em um mês pega e você fala, meu, como assim? É porque tem uma coisa também, porque evolução. Você imagina que nós fomos o tatu que abre o túnel. Isso mesmo. Né? Então o túnel está aberto. Então eles já vê como se faz a manobra.
Na nossa época... E a tecnologia, né, Corvo? Na nossa época, Em para a gente geral. saber como que a manobra era feita, ou era revista, ou alguém que pegou o Sim. jeito. Hoje não, eles colocam em câmera lenta para ver como funciona. Era tudo... hoje é muito mais prático. Exato. E outra coisa, hoje o produto é... O material também precisa... Muito Quanto bom. melhor o material... Na nossa época eu quebrava, não sei o patins, mas a bike quebrava todo o tempo. Eu lembro que eu levava uma mochila que eu sou meio old school, até hoje eu levo, com ferramenta. Porque eu mais consertava a bike do que eu treinava. andava. Porque Edu, quebrava muito. Patins de velocidade. Ó, legal. Tô falando de patins de competição. Boa. Alumínio altíssimo padrão, alumínio de aviação, rolamento sensacional, a bota é fibra de carbono, patins é super Qual leve. velocidade que chega mais ou menos? Média Rafa? 42 a 44 por hora, média. Quando eu falo isso é porque se você pegar o maior evento do mundo, que é a Maratona de Berlim, uma maratona são 42 quilômetros e quem anda forte lá anda para 58 minutos. Então, daí você pega uma média de velocidade muito parecido com o ciclismo de rua. E se você pegar uma prova de velocidade em si, como seriam 100 metros no atletismo, aí a gente está falando de 50 e pouco. Que é rápido. Que é rápido. muito é rápido. bem Fala rápido. 50 é por hora, bem é rápido. muito rápido. É muito rápido. Eu fiz uma campanha, mas eu não tinha muita noção. Eu quase bati 50 descendo a ladeira da morte. Sim. A campanha surfando na bike. Hoje a gente está buscando... surfando na bike. E na época não tinha tecnologia de você deixar a câmera longe ali, digital, ficou bom, era rolo, não podia errar, era uma campanha grande, então era um carro na frente, o fotógrafo sentava no porta-mala e eu fui descendo. Sem saber que era impossível, Nada, você foi lá e fez. Cara, hoje eu olho e falo, Desculpa. eu não tenho coragem. Entendeu? Hoje eu falo que eu não tenho coragem. Isso. Na época a gente não tinha muita noção, né, de Não perigo. tinha. Não, acho que hoje a gente ainda não tem, né, Edu? Porque mas tem olha, uma... É a juventude, é a juventude. A né? juventude. Juventude. Às vezes você tá dando um rolê na rua, aí você vai olhar seu Strava, bateu ali uma velocidade, você fala, nossa, se for lá pro topo. Porque é isso. Mas isso significa o quê? O que eu falo para todo mundo assim, porque... Né? Antigamente a gente tinha um tipo de material da patinação, que era né? Hoje você vê, igual o Rafa mostrou, alumínio de aviação, bota fibra de carbono. Nossa. Então, deixa eu pegar aqui, licença aqui um pouquinho. Opa, desci aqui, saí do foco, voltando. Então, hoje, explica aí, Rafa, esse daqui que você é o Isso daqui é um master. patins urbano. Isso daqui diferente do... Então vamos lá, eu trouxe aqui um patins de velocidade, que é minha praia, né? Na prática, vou comparar rapidinho e depois vou cair no patins urbano. Na prática, eu tenho uma bota mais baixa aqui para eu ter mais mobilidade, para eu ter mais extensão de movimento. A hora que eu dou uma quebrada no tornozelo, eu tenho mais mobilidade, mais área de patinação, mais velocidade como consequência. E a própria base e mais rodas, e uma roda bem grande, é para você ter mais estabilidade e fluidez. Sim. Beleza. Pouco material para ser leve, né? Aqui o patins tem que integrar no patinador e ser muito leve. Esse cara é um patins que a gente chama de urbano, um patins de rua, que o perfil dele é feito para ele aguentar a pancada. Você vai para a rua, você precisa de resistência. Ali você só vai andar em reta. Aqui você precisa que ele resista para você fazer manobra, para você fazer salto. Uma bota mais alta também para você ter estabilidade. Então fez giro, saltou, você desce. Exatamente. Né? E esse daqui é o cara, né, Crow? Por que o Rafa explicar isso? Porque o Rafa hoje, ele é o cara no Brasil que mais entende de patins. Legal. Porque é o cara que está lá na fábrica que tá, o cara que faz o desenho do patins, ele conhece. Então, isso aqui tudo... E ele tem hoje o atleta que é o vice-campeão mundial. O Danilo. O Danilo Senna. O Danilo. Pô, eu acompanho o Danilo, parabéns aí, Danilo. Se estiver assistindo o podcast. Isso aí, Seninha. Logo mais é você aí, é o Seninha do Patins. Pô, o Danilo não me representa. Representa, acho que todos os patinadores. Todos os patinadores. Ele tá no caminho certo. Tá, totalmente. Tá no caminho certo. E aí essa máquina aqui, quando a gente fala em andar na rua, que a gente chama de urban, é aquela coisa, como o Rafa falou, é pular, é descer escada, é fazer manobra, é isso. Então, hoje... Nós temos hoje o esquema dos 3 rodas, roda de 110, roda de 125, né, para você alcançar mais velocidade. Então, hoje chegar a 100 por hora numa ladeira fica fácil. Entendi. Você entendeu? Brincando aqui, se eu jogo numa ladeira, eu chego a 60, 70. Meu Deus do céu. Você entendeu? Então, isso, quando você... Pra frear, desculpa, pra frear, cara, pra reduzir a velocidade, porque frear não dá. Porque com o tempo você vai entendendo criar o atrito no chão, que eu falo para meus alunos, né? O que para deslocamento é atrito. Então, a partir de um certo tempo, você aprende a pressionar o pé no chão e criar esse atrito. Ou fazer uma curva de derrapagem, que seria os slides, tudo isso. Então, com o tempo e prática, você vai dominando todas essas coisas. Que eu faltei nessa aula. Você lembra quando eu aprendi? Eu coloquei a primeira vez
vez, cara, foi com o Corvo, patins no pé. patinou, Só que o que aconteceu? Eu já saí patinando. Ele falou, você já sabia. Eu falei, não porque, sei se eu já sabia. Eu acho que por causa da bike. Porque não sei. seu corpo já tem uma consciência das coisas, né? E pouca explicação para você, já tem tudo lá o seu mapa, só vai acessar. E ó, o que uma é outra necessário. coisa, Corvo, que é bem legal, dentro da ciência de estudos, hoje, a maioria de alguns médicos indicam, a partir de 50 e 60 anos, fazer atividade física, principalmente musculação. Sim. E membros inferiores, ou seja, perna. O patins, gente, é um Por causa da fortalecimento de perna absurdo. Exato. E melhora a circulação. Muito, é absurdo. Sem impacto. Sem impacto. Então, cara, o patins, ele já é um treino de perna. Hoje, na modalidade que eu pratico o BMX Flatland, eu também faço musculação justamente para isso. Para me aguentar as pancadas, e eu tenho algumas lesões. Até mudo o meu estilo de treino, porque, cara, vai chegando a idade, você não pode... A cabeça é muito boa, graças a Deus, mas o corpo não acompanha. Então, você tem que respeitar nos seus treinos. Difícil, hein? E aí eu vejo patins, aí outro dia eu vi até um podcast e comentando sobre isso. Falou, o treino fundamental para você ter uma vida saudável e evitar certos tipos de doença, como a demência. Você sabia? Se você não praticar musculação depois de uma certa idade, a probabilidade de ter demência é grande. Então, quando ele falou isso, principalmente membros inferiores, eu lembrei do patins. Sim. Então, cara, a galera que de repente pratica o patins, vai ser uma ferramenta fundamental para a sua saúde. Porque, cara, remédio é caro. Você pratica, exato, você pratica em espaços abertos, né, ao ar livre, você pratica com mais pessoas. Então, além da parte física, você ainda tem um ganho de qualidade de vida gigantesco. Social. Faz amizade, social. Exato. Eu acho que assim falta um pouco nos parques, principalmente em São Paulo, que a gente mora em São Paulo, um pouco desse incentivo. É porque tem uma cultura coisa de patins. Da cultura. Exato. Não, mas Isso. em geral, com esporte. Por exemplo, eu vejo um parque hoje muito grande que está evoluindo muito, o Parque Vila Lobos. Cara, você não tem uma área específica para patinar, uma área específica para andar de skate e uma área específica para andar de bike. Quando eu digo andar de skate, de bike, de patins, não pista. O mais simples que é o reto. A qualidade do piso não é adequada pra gente. Porque tem uma coisa que é muito assim, ó. Não é verdade? É muito áspero. É uma coisa tão simples. É aí muito você vai, áspero. por exemplo, o Vila Lobos tem um parque do lado que é o Portinari. Tem a pista da Vans. É que o que mais Que acontece... é fantástica a pista da Vans. Sabe? E é muito mais complicado Aham. criar uma pista. O que eu estou dizendo que o simples, parece que os governantes, sei lá... Exato, é isso que eu ia eles falar. não A gente enxergam ocupa isso. o espaço em São Paulo. A verdade é que a gente ocupa e faz, né? A gente transforma aquela área... Isso é a alma do street até, né? Você transformar Isso. algo que parece impossível no obstáculo perfeito. A gente transforma uma área que é falar aqui que eu vou treinar. Por exemplo, eu treino no Parque Vila Lobos. Cara, o piso é horrível. Sim, é muito áspero. Além de ser áspero, cheio de buraco. Porque tem um negócio que o negócio é a área pública se adapta ao público, não o público se adapta à área pública. Só que quem faz as leis, os negócios, são governantes, ali igual você falou. Sim. Só que esses governantes, eles vão ver a gente como um número para voto. Então, o necessário é igual aconteceu no skate. Houve skatistas que entraram no sistema público e, através dele, a coisa mudou para o skate e reverteu para isso. Um exemplo é o Jorge Rato, que incentiva o o Jorge skate. Rato, que até nós mesmos já tivemos papo com ele, etc. Eu vou ter uma reunião logo mais com ele também. Isso. Então, eu olho hoje lá. A gente tem a Marquise do Ibirapuera, que é um espaço que abraçava várias modalidades de solo. Não, onde surgiu os campeões. Cultura. Exato. O flat. Sim. Só que é uma área que está há 3 anos lá, abandonada e fechada. Por quê? Porque diz que a prefeitura está esperando licitações, espero que quando o podcast for ao ar já esteja resolvido isso, né? Mas não privatizou o Corvo Ibirapuera? Privatizou, mas a área da Marquise, ela é da prefeitura, porque é tombado, né? Ah, sim. Porque é um monumento tombado. Então, necessita que pessoas da área entrem no poder público com a consciência de saber sobre o que está falando. Porque se eu chego lá para falar sobre eu sou patinador, eu sou profissional de patins, porque eu dou aula de patins isso há muito tempo, então eu sou profissional de patins porque eu ganho através do meu trabalho dando aula. Então, eu sou um profissional da área, vivo de patins. Se eu falo sobre isso, já ouvi falar assim, você faz o que mais?
Você entendeu? Porque ainda não tem uma cultura de levar isso a sério. Hoje eu vejo um monte de gente, como a gente falou no começo, que começa a dar dicas e se falar como professor de patins sem ter 10 anos de prática. Então, a partir do momento que você vai falar que você vai ensinar, você tem que saber muito para ensinar. Tem que ter vivência. Porque não é dar dica. Tem que ter vivência, né? Você entendeu? E aí, quando você vê que essas pessoas mostram um trabalho que não é um trabalho profissional, quem vê aquilo como qualquer coisa. Hoje, para chegar lá, para falar com uma pessoa, tem que ser quem tem um conhecimento da cultura do negócio, que já está dentro da coisa há muito tempo, para falar, olha, esse tipo de piso não é adequado para isso. Igual eu chego lá no Parque do Ibirapuera, abri uma pista ali, uma pista de skate, etc. Dá para usar, beleza, maravilhosa. Mas ao lado, abri uma pista de tênis, umas quadras de tênis, bacana, maravilhoso, um investimento gigantesco. Por quê? Porque tem os patrocinadores para aquilo e os governantes jogam tênis, eles entendem o que é o tênis. Você entendeu? Às vezes você está andando na ciclovia, vem alguém falar para você, aqui não é lugar de patins. Não é biciclovia. É ciclo, as pessoas que entendem tudo com roda, não é lugar de correr. Exatamente. Que eu vejo muita gente correr em ciclovia. Mas quando você está patinando, passa alguns e falam isso. Não é pode. adequado para patinar ali? É adequado para patinar. É ciclo. Mas é pequeno também tudo aquilo. Então as pessoas do patins, elas vão ficando velhas e saindo do atleta, elas têm que ver o nicho dentro. Você se formou em quem? Educação física? Então, trabalhar no patins. Se for em marketing, então vamos trabalhar para fazer evento de patins. É medicina? Vamos trabalhar para ver quais são as lesões que o patinador tem. Boa. Você entendeu? Então, Muito quando legal. você não é mais atleta e se forma em alguma coisa, dá para você trabalhar no nicho, porque é gigantesco. Sim. A gente tem uma média, 14 modalidades, né? Muitas. Patins? Muitas. São 14 modalidades da patinação. Depois das 14 ainda vem o cara que joga basquete de patins, o cara que joga futebol de patins, é infinito. É que depois tem os adaptáveis, né? Também. Que são os clássicos. Exato. E esses aí é mais os adaptáveis, como tem na bike, os caras jogando futebol de bike. Tem jockey, tem polo de bike até. É igual o polo, é isso mesmo. Eu vi outro dia, que é com bike fixa. Isso aí. Então, isso é adaptável. Entendo. Os esportes é igual, por exemplo, eu sou produtor esportivo, dentro da área do que eu trabalho. E isso é interessante porque quando cria uma campanha publicitária, você vê muito produtora de filme, agência de publicidade contratando um produtor de elenco, uma produtora de elenco para uma campanha de esporte que ela não manja nada. Nada. Aí você fala, Exato. E o cliente, quando ele quer algo, você tem que entender o que ele quer quando você está no mundo do esporte. Então, por exemplo, eu lembro que eu fiz uma campanha de Itaú e ele queria um cara que andasse de BMX, Flatland, e queria que o mesmo cara de BMX fizesse trial. E aí eu tive que colocar na cabeça dele que são modalidades diferentes. É a mesma coisa, um cara que faz slalom e o outro que anda de vertical. Exato. É bem diferente. É o que eu falo. Em comum só o patins. A gente tem que explicar isso. Exato. E aí, quando eu expliquei, eles entenderam, eles falaram, então a gente precisa de 2 atletas para a campanha. Exato. Aí a campanha deu certo. Eles estavam quebrando a cabeça, porque como que você vai achar um cara que faz 2 modalidades totalmente diferentes? A bike é diferente, tudo é diferente. Igual nessa área do patins, estava falando, finalizando aqui para Slack, o quê? Eu tenho aluno de 3 anos e aluno de 69 anos. A pessoa, quando começa a fazer aula comigo, eu entendo, eu nunca quis competir. Já tive nível de competição no vertical, mas eu nunca quis competir porque eu gosto de patinar. E eu pratico um pouco de todas as modalidades. Aqui com o Rafa, na modalidade que ele é especialista, eu tive treinos com ele e ele trouxe para o Brasil os melhores do mundo na modalidade, onde eu tive o prazer de ter aula com essa galera. Street? Não, o speed, a speed. corrida, a velocidade. Tá, legal. Então eu trago para os meus alunos um pouco de cada modalidade para ter a cultura da patinação e entender como funciona isso, a diferença de um patins para o outro, o comportamento do atleta dentro do lugar que você vai andar. Porque quando eu vou levar um aluno para andar na pista, eu vou ensinar para ele como se comportar dentro da pista. Sim. Porque você não chega dentro da pista atravessando de qualquer jeito. Existe uma regra. Tem que seguir a regra. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em todas as partes do esporte, porque é cultura. Patins é uma cultura. Assim como tem o skate, tem a cultura do skate, que até em eventos de moda, o pessoal está lá desfilando com a sua cultura de roupa e tal. Nós temos esse mesmo nicho. O patins é gigantesco, então existe um nicho gigantesco para se trabalhar nele. Só que muitas vezes tem pessoas que não têm um caráter muito bom, mas têm uma capacidade de infiltrar. E chega e vê um nicho aberto, acaba entrando no meio da patinação e queimando
aquela modalidade, queimando atletas. Como qualquer outro esporte, né? Exatamente. Então hoje... Os vampiros. Os vampiros. Então hoje a galera que pratica patins, se for só por lazer, é uma coisa. Mas se for para querer virar um patinador mesmo, porque é o que eu falo, tem quem pega a onda, tem quem é surfista, tem quem anda de skate, tem quem é skatista, tem quem anda de patins e tem quem é patinador. Nós somos patinadores. Não é porque ele é empresário do patins que ele patina, não. Se ele não fosse empresário, ele já patinava. Se eu não fosse patinador, eu não era empresário. Exato. Eu sou empresário porque eu fui patinador. Exato. Exato. E viu esse nicho no patins. Era o único jeito. De trazer o que há de melhor. De trazer o que há de melhor, de ajudar a galera. E aí vem outro ponto também. Foi o jeito que eu me mantive no esporte. Exato. Trazendo patins de fora, era a forma como eu me capitalizava para eu continuar competindo fora. Isso. Morei fora do Brasil alguns anos para poder ter cultura de patins, para poder aprender a patinar, né? Sim. Saindo um pouco do gancho que você tá falando, do que você estava falando, mas eu vou chegar nele já já. Na minha história, Edu, basicamente eu praticava um esporte que era visto como uma brincadeira. A corrida de patins, a patinação de velocidade. Só que o que eu tinha? Eu tinha muita vontade. Eu ia no aeroporto, pegava aquelas revistas importadas e via que tinha patinação de velocidade. Era só isso que tinha. Era isso. Você sabe que antes do patins eu pirava na BMX Plus. Era uma revista. Eu tenho. Pô, eu ia na La Selva comprar, eu colecionava. Era fantástico. A BMX Amava Plus, aquilo. aí tinha aquela freestyling. Isso. E o legal da época é que misturava um pouco de outras modalidades. Na própria revista tinha um cara de skate, um cara de patins, né? Tinha. É que eu digo hoje que são os esportes urbanos. A trindade urbana. Fato. E aí, são os três. Sim. E aí, bem, eu amava Aro 20, andava de bicicleta lá no Jardim Aeroporto, onde eu sou nascido, todo mundo pedalava. E o dia que eu vi um patinador na rua, que meu olho brilhou, eu entendi que tudo que eu fazia na bike eu poderia fazer no patins. Então, se eu saía para pedalar na cidade, eu queria fazer isso com patins. Conheci outras pessoas por São Paulo que faziam isso também. Tinha a galera do Night Rollers, que foi a minha escola. O Corvo vem de uma escola de pista também, da Roller Brothers. Eu venho de uma escola mais de rua, do próprio Parque Ibirapuera. Que foi uma febre na década de 90. Febre. Brothers, gente. Febre. Pra quem não conhece, uma coisa nesse gancho. É seu. A coisa da febre, eu não falo que é febre pelo seguinte fato. Tinha uma loja que vendia e tinha um lugar para consumir o que você comprava. E não tinha tanta competição de coisas para os jovens. Então era uma novidade e tal. Então foi algo que bateu certinho. Porque febre é uma coisa meio que você para quando e o negócio continua. Não. A coisa parou porque os lugares fecharam. Sim. Então, se não tivesse fechado, não teria parado. Então, não era uma febre. É verdade. É porque tinha o lugar para andar e a loja para vender. Desculpa. Imagina. Na verdade, quando a gente fala febre, Corvo, que estourou muito rápido. De repente, a palavra pode ser até outra. Uma onda, né? né? Uma onda muito... um negócio assim, cara... Vrum. E era legal porque era aberto para outros esportes. Eu fiz a apresentação da Roller Brothers de bike. Eu tava cara, lá, e a galera pirava, sabe? Então, assim, você era muito bem-vindo a outros esportes. Não tinha aquele limite, não, aqui é só patins, ninguém entra a aqui. gente abriu para todo mundo, a gente pra abriu todo mundo. E é legal um gancho da gente pegar, porque assim, a gente valoriza muito essa época das pistas dos anos 90, porque também não tinha tanta pista pública. Hoje, São Paulo, é absurda a quantidade de pista pública e de qualidade. A gente estava falando da mobilização dos skatistas para fazer coisa. Tem um bowl chamado Bowl Dogs, sensacional, numa pracinha, do lado do chuvisco, da pista do chuvisco. Sim. Os caras fizeram. Tinha uma praça ali e entenderam que um dos equipamentos para fazer essa praça ganhar vida era ter um bowl, e o bowl é fantástico. Então, assim, o skate se mobilizou. Onde que eu quero pegar o gancho do que eu estava falando? É que eu comecei de uma forma totalmente amadora. Beleza, e aí descobri o esporte, por uma sorte, eu fui convidado para participar de um campeonato internacional, porque eu tinha ido bem em umas provas aqui no Brasil. Fui para fora, descobri o esporte, descobri que o que se fazia no Brasil não era patinação de velocidade, era dar uma aceleradinha, era uma coisa diferente. O que existia na patinação era técnica, era tipos de treino, era um monte de coisa maior. Isso me fez procurar morar fora. Fui morar fora do Brasil, morei na Argentina, nos Estados Unidos, na Colômbia. Fui para um monte de lugar para beber dessa fonte. E até que chegou um momento que eu comecei a trazer equipamento desses países para o Brasil para vender, porque aqui no Brasil não tinha. Do mesmo jeito que passou a onda dentro da pista, as próprias lojas de patins elas pararam de existir.
Então a gente não encontrava mais patins para patinar. Tudo aquilo que era a nossa... Você falou aqui no começo, né? Como a gente faz amizade no esporte. E quando a gente começa a praticar o esporte jovem, todas as nossas amizades, aquelas amizades mais puras, né? Aquela amizade de você realmente incentivar a pessoa dela ser o melhor dela, acontece dentro do esporte. Sim. E a gente quer viver aquilo para sempre. A gente ainda está vivendo um pouco, né, Carol? Não é verdade? E no meio dessa coisa, e no meio dessa onda que passou, a gente teve também aquele cara que fazia aquelas coisas lá, né, do parque. O maníaco do parque. Que aquilo acabou com a patinação. Quantas pessoas... aquilo... outro esporte. Não, mas no patins, assim. mas no patins aquilo foi, Você porque o que cara tava com a camisa de hóquei. Eu não nego. O cara tava com a camisa de hóquei. Na época, ele... Você conheceu ele pessoalmente? Todo mundo conheceu ele. Né? Era uma pessoa muito carismática. Eu tive a satisfação de não conhecê-lo. Eu conheci. Sorte a sua. Eu conheci não foi uma maneira agradável. Eu e mais 2 atletas, a gente bateu nele. Aí, ó. Bom, obrigado. Foi muito, foi muito agradável. Ele atrapalhou a gente e na época a gente era meio agressivo. Hoje a gente tem uma cabeça melhor, evita ser agressivo, tal, tudo na conversa, mudou muito. Mas na época ele tirou uma galera meio fora do sério, assim, e aí ele tomou uns tapas lá no Ibirapuera. Enfim, aí ele deu até uma sumida na época, que tinha uma galera que, a bike ali, você tem a área, andava todo mundo junto. Tinha o patins, que era slalom, tinha um flatland. Tinha um flatland, eu tô dizendo isso década de 90. Até hoje nada muda. 80 para 90. Então era tudo separado e era muito respeito. Eu andava ali, esse cara entrava no meio o tempo todo da área de bike. A gente treinando. Aí chegou um dia que, infelizmente, ele teve que tomar um tapa, né? Aí ele apanhou lá dos caras e saiu andando e sumiu. Isso aí. É um cara que não agregou no patins. Ele não agregou e nessa época mas existe isso, infelizmente, em qualquer modalidade esportiva tem a laranja podre. Então ele, com essa coisa, deu uma parada, mas você tem porque a mídia também colocou algo errado. Você ia patinar na rua, antes os carros que te respeitavam, eles começavam a vir em cima de você, bem nessa época. Exato. Então você percebia, ficou hostilizado. Eu fui xingado várias vezes na rua. Eu não sabia disso, não é bom até ser... Mas, dando um slide nessa história aí, vamos dar um slide nessa história. E voltando um pouco para acho que para o principal. O principal eu estava contando um pouco da minha história para dizer o quanto a gente tenta se preparar para também ter um movimento político, ter um movimento forte de conseguir lutar pelo que é do patins. Porque você comentou, eu vou no Vila Lobos. O Vila Lobos para a gente é uma referência de patinação. Mas a gente sabe que o piso não é bom. Não é bom. Como é que a gente consegue um espaço bom pra gente? O Corvo deu a receita aqui, ele falou, a gente tem que ter representatividade. Sim. Jorge Rato, espaços... tá escutando? Vamos lá, Jorge Rato. Olha em direto, hein, meu? Vamos lá, vamos ver se você veste a camisa aí, tanto do BMX quanto do patins. Ele foi muito receptivo com a gente bateu um papo ótimo com ele no ano passado e abriu portas, foi genial. A outra que tentou também ajudar, infelizmente, tentou entrar na política, foi a Renata Falzoni. Mas, enfim, não deu certo, ela não entrou, ficou algumas promessas. Enfim, por exemplo, o Ibirapuera, não sei se vocês sabem, é proibido andar de bike. Dentro da Marquise. Dentro da Marquise. Isso é um absurdo. Certo. Não, eu acho certo. Não. Não sabe por quê, Corvo? Eu acho certo porque tem uma coisa lá do... Por que eu acho certo? Porque eu convivi dentro da Marquise e eu vi muito acidente dentro da Marquise. Porque você... Ótimo você falar que é certo e eu vou te colocar um outro ponto bem legal. Se você falar para mim que é o freestyle, eu vou falar para você que é errado proibir. Porque o freestyle é uma coisa. Agora os caras que descia de bicicleta, empinando, dando fininha, etc e tal, aí tá errado. Que é o Willy, não é discriminando o esporte, mas tem que ter... Vem pro mesmo ponto da laranja podre. Isso mesmo, isso aí eu concordo. Só que generalizaram, né, Corvo? Mas porque não tem nenhum político ali dentro que fala assim, não. Porque a gente não tem nossa área específica. A gente usa a área que é generalizada e aí a gente é visto como generalizado. Isso mesmo. Esse é o grande problema. Então a coisa tem que ser planejada pro esporte. Porque a gente começou aqui falando de como o esporte transforma. Né? Sim, claro. Eu vim aqui no carro conversando com o Corvo sobre como a gente não tem controle da forma como a gente transforma a vida das pessoas. Influencia as vidas, né? Eu tenho 2 atletas que eles me revelaram essa semana. Enfim, um falou assim, eu vou largar a minha área e eu vou estudar educação física. Influenciado pela forma como ele treina lá com a gente. Olha. E tem outro que vai mudar de país, seguir um pouco dos passos aí que eu consegui viver, graças a Deus. Vai buscar um lugar bom para treinar. E também, alguém que expandiu horizontes fora do meu alcance. O cara não entrou na equipe e eu falei assim, então você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E o que eu gosto disso é voltar para o meu lugar de quem foi que fez isso por mim.
A pessoa nem sabe, mas o dia que eu vi, ou que eu tive uma experiência com aquela pessoa, minha vida mudou para sempre, assim, do caminho que eu escolhi de ir pro esporte, do caminho que eu escolhi de ir pro patins. Com certeza você tem isso na sua vida, você tem na sua. É a referência. E a minha maior gratidão é poder fazer isso pelos outros. Qual que era o nome do atleta? Ronaldo Bergamo. Ronaldo Bergamo. Que era do Night Rollers. Era o cabeça do Night Rollers. Demais, cara. Isso, eu acho que referência é tudo, né? Quando você pratica algo... A minha história é muito maluca. Se eu falar como eu comecei a andar de bike, vocês vão dar risada, cara. A minha referência foi a minha você vai dar risada. Você fala, não pode, Edu. É montagem. Não. Na verdade, meus pais queriam que eu jogasse futebol. Minha pegada era jogar futebol. Meu pai incentivava, fiz teste... Só que chegou um momento que, cara... Você lembra do programa Viva a Noite? Sim. Do Gugu? Viva! Tinha as competição de bike, Pô, era irado aquilo. Pô, era demais. Pô, era o sonho você ir pra TV, imagina. E de repente eu vi um cara de bike andando lá e ganhando tudo, cara. Quando eu olhei, aí o Gugu perguntou pro cara onde ele treinava. Ele falou na Marquise do Ibirapuera. No dia seguinte eu tava lá, cara, que era no sábado. No domingo eu tava lá e o cara tava lá. E eu comecei a olhar, eu falei, o cara tava na TV. Cara, era uma coisa muito surreal. As pessoas não tinham noção como funcionava uma televisão. Aí eu vi o cara ali, ele dando um rolê no parque. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí comecei a ver ele andar e conhecer outros atletas também que sensacionais. E o primeiro que eu vi foi o Chicão. Aí você fala, quem é o Chicão? Hoje ele é meu sogro. Que legal, cara. Que da hora. Você viu como que é a vida. Como assim? Sensacional. Ele mora nos Estados Unidos hoje. Sensacional. Quando eu tenho oportunidade que eu vou para os Estados Unidos, a gente dá um rolê de bike junto. Cara, demais. Sabe? E assim, quando eu comecei também, Rafa, eu não pensava em ser o campeão. Eu não pensava em treinar para ser profissional. Cara, lifestyle, eu gostava de fazer aquilo. Treinava 10 horas por dia. Mas por que você treina tanto? Cara, é o amor pelo esporte. Eu larguei muita coisa que as pessoas falam, você é maluco. Você tinha um trabalho fixo que podia te dar um futuro. Cara, o esporte me deu um futuro. Me deu vivência, me deu caráter. O esporte traz tudo isso. Só que as pessoas acham que uma faculdade vai trazer isso. Não vai. Vai te ajudar em muita coisa. Ajuda. A faculdade, gente, estude, ajuda. Só que, cara, a vivência... Busque aquilo que você mais ama fazer na vida. Para mim, um cara que eu fui trabalhar com patins e entender o negócio do patins foi o Daniel Estadão. Sim, Estadão. Porque eu trabalhei com ele muito tempo. Então, o Estadão foi o cara que ele mais lutou pelo patins no começo. Tanto hoje, Fabiola, uma galera, tudo deve muito a ele. Porque ele correu atrás de muita coisa por essa galera. Eu me lembro. Correu muito atrás por essa galera. E ele ficou meio esquecido no flow. Mas o Estadão, para mim, foi o cara do começo do todo. Foi o cara que chegou na Pedal Federal. Ele tinha mentalidade, né? Ele chegou na Pedal Federal e falou, vende rollerblade aqui. O cara falou, não, isso aí não... Vende rollerblade aqui. Aí um dia eu encontrei o Rafael, que era da Pedal Federal. Ele falou assim, cara, eu comprei minha chácara, meu apartamento e minha casa graças ao Estadão. Porque o Estadão falou para eu vender patins. Então isso, ele foi um cara que me inspirou a coisa de falar, não, vale a pena acreditar nisso. Já ouvi um monte de gente falar para mim, você é louco de tal. Passei muita privação durante um tempo, quando aconteceu toda aquela queda. Passei, a gente trabalhei com você, tudo, com chuvas, tudo. Mas são obstáculos da vida. Você tá aqui só pra aprender, cara. Só cai quem tá de pé, só se levanta quem caiu, não é? Isso mesmo. Na bike, igual, eu passei também uma fase da minha vida que as pessoas falavam que eu era maluco. Exato. Que eu só queria andar de bike e larguei tudo. Exato. Casado, situação financeira meio difícil. Cara, mas eu acreditei, cara. Exato. Eu acreditei e acredito até hoje. Acreditar no que você ama. E graças a Deus... As competições, quando eu organizo no BMX Flatland, eu organizo de coração. Exato. Porque grana não entra. Ganhar. Desculpa falar, grana não entra. Não entra, a gente não sabe. Entra, não é uma coisa que fala, não quero ficar rico. Se for uma consequência de um dia eu organizar a competição e ficar rico, ótimo. Mas não é o meu objetivo. É fazer as competições acontecerem, as grandes empresas enxergarem o nosso esporte, mas eu digo em geral, não só para bike, quanto para o skate, que eu estou muito feliz pelo skate estar onde está hoje, pelo patins. Pô, o patins já teve no auge já, numa época que era a Fabiola ganhando os X Games. Muito legal, isso foi bacana. Marcos de Santi. O Cezinha. Cezinha. Sim. Então, isso é muito legal. E hoje eu vejo também, você hoje como empresário, você tem uma visão legal que você já andou do esporte, você pratica a modalidade, e hoje você fala, eu sei o que é incentivar o atleta. E outra, eu não acredito em teoria, eu acredito em prática. Isso mesmo. Cara, e você colocou essa prática de incentivar o Danilo, né? O Danilo Senna aí, que tá... E mais uma galera, né? O Danilo,
eu não posso deixar de reconhecer que outras marcas já fizeram muito por ele, para ele chegar onde ele chegou, até o momento onde a gente se conectou. Mas você está fazendo a sua parte, isso que é importante. Olha, eu fico muito grato. Ele acabou de ir para a França, ele foi no FISE, depois ele foi no NL Contest, que são 2 campeonatos que são a cara dele. Ano passado na Argentina eu encontrei com ele, eu estava lá também no Mundial. E, pô, que honra patrocinar o Danilo. Que honra, porque se eu pegar, assim, hoje a minha empresa ela tem 20 anos. E ela começou porque eu nunca mais queria passar vergonha em campeonato internacional na vida. Eu nunca mais queria chegar num campeonato internacional e ficar entre os últimos, ver a lista do Brasil de trás para frente, não de frente para trás. E hoje, quando a gente vê que a gente traz equipamento, ajuda a consolidar uma cena, faz filme, apoia atleta, tenta fazer evento, faz o que está ao alcance do nosso braço, a gente faz. E de consequência você consegue ver que tem um garoto lá de Diadema, que vai para a França, que dá um duplo backflip no campeonato, que chega lá, faz um monte de amizade, que expande o horizonte dele, que o mundo dele se abre do jeito que um dia já se abriu para mim. Mostra que o Brasil existe. Pô, tem amizade com o pai do Danilo. Não, o pai dele é fantástico. Pô, o Celso é o cara. Família, o pai e a mãe. Família legal. Família, de fato. Eu acho que é isso, a família apoiando. Na minha época eu tive essa vantagem. Meus pais, eu não posso reclamar, sempre incentivaram. Falou, é isso que você quer? Então vai em frente. Acho que é o mais importante. Eu sei que é doloroso, né? Para um pai. Hoje eu sou pai. A gente quer sempre algo estabilizado, né? Algo que sabe que lá na frente ele vai ter o seu... Cara, mas a gente não tem esse controle. Não tem. Eu acho que assim, eu como pai hoje, eu só mostro o caminho. Deus não nos controla, certo. Então ninguém eu só mostro o caminho que é certo e ele anda com as próprias pernas. Eu penso assim. Tá? Deus não... Igual eu falei pro Rafa Vigia, hoje. né? Isso mesmo. Explica qual que é o caminho. Isso. Meu filho toca. Meu filho... Um mês. Meu filho... mês. Show de bola. Meu filho com 8 anos... Com 8 anos eu levei ele na Cracolândia, cara. Mostrar a realidade. Isso aí. Sabe o que é isso aí, filhão? Aí ele olhava assim, criança, arregalou os olhos. Eu falei, sabe o que é isso aí, cara? É aquele seu amigo quando você foi pra festinha, quando você tiver mais idade, que ele falou, usa isso aí, não dá nada. Você não vai viciar na primeira vez. Olha lá a consequência. Exato. Então, galera, abre os olhos. Um toque de realidade. Um toque de realidade. Ele ficou e hoje ele tem uma cabeça muito boa, cara. Sabe? Ele tem muito que aprender ainda, mas ele já sabe qual que é o caminho. Ele sabe como funciona. Entendeu? Gente, o bate-papo tá fantástico. Vocês dois aqui, pô, eu me sinto em casa. Já está estourando o tempo aí, eu quero que o Corvo fale um pouquinho dos seus projetos, o Rafa também, para a gente finalizar, deixa a rede social para a galera procurar. Corvo, vai bombar de aula, amigão, que você é o cara. E o Rafa vai vender muito, se Deus quiser. Cara, então... Deixa pra galera aí. Bom, a ideia é o seguinte, é continuar trabalhando com o patins, é continuar dando as aulas lá, é continuar fazer o patins ficar forte, porque o patins é maior do que Robson Corvo. Robson Corvo é apenas um atuante no meio disso, mas eu espero que as pessoas que vierem depois, ou quem está chegando, ou quem quiser trabalhar com patins, venha com responsabilidade, não para fazer o seu nome. O patins já existe. Venha agregar. É isso que eu tenho. Agregue. E o seu Instagram? Robson Corvo. Corvo SK8, na real. Corvo SK8, o logo é esse aqui, ó. Uhul. Então, esse é o galera, logo da marca. fica de olho. E agora o Rafa fala um pouquinho dos seus projetos futuros e também deixa a sua rede social aí pra galera curtir. Bora. Projeto futuro é ter cada vez mais patinadores, né? E não digo isso exatamente como empresário, digo isso como quem acredita no patins como um meio de transformação de todos nós. A gente falou de esporte aqui, esse podcast, a missão dele é mostrar o potencial que o esporte tem de transformar vícios em virtudes, né? Isso. Exato. E fantástico. Acho que é esse o nosso papel. Tanto como professor, instrutor, técnico, a hora que a gente passa um pouco do nosso conhecimento e do nosso amor pelo que a gente faz... o que a gente vê são transformações. E para fechar aqui, uma frase de um amigo meu do Rio, que ele outro dia falou, e a gente falou aqui sobre errar, né? Sobre os conflitos. O patins, ele falou isso e me marcou. Ele falou assim, o patins, quando você está entre amigos e está treinando, está tentando uma manobra, é um lugar onde, quando você erra, é visto como evolução. Exato. E acho que essa lição que a gente leva no esporte, quando a gente erra, a gente está em desenvolvimento. Pô, demais, cara. Eu fico muito feliz aí, Robson Corvo. É marca, agora é marca. É a marca que vai estar nas lojas aí. E eu quero também dar um salve com um patinador que eu tiro o chapéu, que é meu brother. Já é um senhor. Sou Luiz Giacomo. Seu Giacomo.
Esse aí é fera, tá com uns 80 anos. É meu modelo. O cara é bom, um cara fantástico, um químico e amante do esporte. E eu tô incentivando ele voltar a patinar, que ele deu uma parada por causa de pandemia e tal. Então é isso. E pra galera que assistiu o podcast dos 7 Atletas aí, compartilhe, dê seu like. Vamos fazer a coisa acontecer. Beleza? Tamo junto. Valeu aqui, ó, os 3 aqui, ó. Na base, na base. Forte abraço. Na base. Tamo junto. Valeu.